Olá pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Papo de Ouro. Hoje eu estou com o Wesley, meu contador, amigo há bastante tempo, já fomos colegas de trabalho. Estou muito feliz que ele aceitou vir aqui, obrigado por você ter aceitado, Wesley. Eu que agradeço. E hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante que está em alta no momento, principalmente para você que é empresário, até mesmo para você que é funcionário. Então hoje o Wesley veio aqui para a gente bater um papo sobre tudo que envolve a contabilidade. Hoje o Papo de Ouro recebe um contador que traz ordem para o caos tributário. Natural de Ji-Paraná, pós-graduado em recuperação de empresas e especialista em agronegócio. Ele é sócio à frente da Via Conte, um profissional que acredita que contabilidade não é só papel, é estratégia para o empresário crescer com segurança. Seja muito bem-vindo, Wesley Fertonani. Obrigado, Robson. Bem-vindo. Grato. Eu queria que você começasse aí falando quem é o Wesley. Sim. Antes de começar, quero agradecer pelo convite, tá? Por estar aqui hoje. O Wesley é vamos dizer, uma pessoa que nasceu aqui na cidade. Comecei a ingressar nessa área em 2006. Já tem 20 anos aí que a gente está aí nessa batalha. À frente da Via Conte, ali por volta de 2014. Já tem uns 12 anos já. Bastante. Estamos ali à frente. E de lá para cá, nós só vemos assim, como eu posso falar, crescendo, evoluindo e sempre com o objetivo de procurar ajudar os nossos clientes. Por que você escolheu contabilidade, Wesley? Foi pelo fato de eu, vamos dizer assim, comecei na área. Foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim, praticamente o único emprego de carteira assinada que eu tive. Então eu comecei ali na área, fui aprendendo, fui gostando, fui crescendo dentro da empresa e fui passando por setores, fui aprendendo cada setor. Que legal. Então foi algo natural para você. Sim. Você começou o seu primeiro emprego, você viveu aquele mundo ali da empresa onde você trabalhava, você falou, pô, acho que é Aprendi, isso. gostei e hoje eu posso falar para você que hoje eu não vivo sem. É uma coisa que está no meu cotidiano e Então, sou então apaixonado era por isso mesmo, você gosta hoje Gosto. você não foi só uma oportunidade que surgiu, você de fato viu que era aquilo que você queria para sua carreira. Só que assim, eu me vejo hoje, posso falar para você assim, não só eu procuro ser um contador. Então eu trabalho de uma forma para, além de ser o contador, ajudar o cliente. Então é disso que eu gosto. Hoje eu gosto mais de estar solucionando problemas do que, vamos dizer assim, Fazendo contabilidade em si, só entendeu? isso, né? A contabilidade ela é uma ferramenta para você ajudar o seu cliente. Isso, Legal. O empresário, no geral, seus clientes, sim. ainda o vê como o cara que gera boleto de imposto? Você acha que a imagem do contador ainda é essa? Que eu lembro que algum tempo atrás, quando eu fui funcionário, eu via quando o boy da contabilidade chegava na empresa onde eu trabalhava, trouxe seus boletos. Então, tipo assim, ele trazia dívida e trazia os nossos olerites, né, para receber. Então, hoje você acha que essa imagem do contador mudou? O Robson, eu acredito que ainda existe essa imagem, mas eu acredito que ela está mudando, entendeu? Hoje, os nossos clientes em si, eu acredito que a maioria já não enxerga a gente dessa forma, porque, igual eu estou te falando, hoje a gente procura trabalhar não para ser somente uma contabilidade, e sim uma ferramenta para solucionar, ajudar o cliente. Uhum. Então, eu acredito que a maioria dos nossos clientes nos enxerga dessa forma. Não é só aquela questão de o intermediador entre eu e o governo Não, ali. eu acredito que não. Mas ainda existe essa... E qual é a real importância do contador para uma empresa? Quando a gente vai falar de empreender em si, todo empreendimento, ele traz risco, né? O fato de você falar que vai empreender é um risco que você vai estar correndo. Então, o contador em si, nessa parte, ele é essencial para diminuir esse risco que você tem. É um risco com o governo, é um risco de processo, é um risco de um procedimento inadequado. Então, o contador tem esse papel de estar procurando evitar ou diminuir esse risco do empresário. Entendi. Entendeu? E na mesma forma, hoje uma empresa, desde o MEI até uma multinacional, o contador ele se faz necessário. Não é necessário no caso do MEI.
Mas acima do MEI, sim, é obrigatório. Saiu do MEI, já tem que ter um contador vinculado ali. Isso. Só que hoje, pelo cenário atual, até os próprios microempreendedores já vêm buscando um contador para estar orientando e responsável pelo aquele CNPJ. Sim. O MEI ele não precisa do contador enquanto não tem funcionário. Isso. Passou a ter funcionário, ele já depende, né? Isso, Que eu lembro que as minhas empresas sempre foi você sempre foi meu contador. Desde a minha época de MEI, né? Com o meu primeiro funcionário registrado foi você o meu contador. E estamos juntos até hoje. Então, isso é legal porque eu sinto... eu já tive essa imagem da sua empresa, só o boleto. Hoje eu já tenho vocês como de fato, igual você falou, a própria imagem dos clientes, hoje eu tenho vocês como parceiro mesmo. Sim. Quando eu vou tirar minhas dúvidas, qualquer coisa que muda, eu tive o start de te convidar aqui justamente pelos conteúdos que vocês nos mandaram como cliente nos últimos meses, orientando a gente como a questão, né? Você até falou, será que eu vou ser capaz de contribuir? Eu falei, só as coisas que vocês mandaram aí, que foi você mesmo em áudio e tal, vocês que... Falei, já me solucionou bastante dúvidas que eu tinha, então eu acho que vai ser legal. Então, de fato, é uma coisa que vem mudando, né? E igual você falou, não tem para onde correr. O contador, ele é um parceiro, né? E hoje, dado ao cenário da nossa questão tributária, tem que ter o contador, né? Hoje, na sua visão, que você abre empresa para os seus clientes, você encerra a empresa, você contrata, né? Você está ali ligado diretamente com tanto o crescimento quanto até o encerramento das empresas dos seus clientes. Qual é o ramo da nossa região, eu falo, que você tem conhecimento assim, que mais está estabilizado hoje nesse cenário atual? E qual o que você vê que está mais endividado? Nessa área? No geral, né? Hoje a gente atende vários segmentos. Sim, entendeu? Justo. O setor assim, que eu vejo que está mais melhor na questão de situação é a prestação de serviço. O comércio em si, querendo ou não, ela está no fio ali. Tá? Isso, ela está trabalhando, se pagando. Alguns casos acontece da pessoa precisar aportar, mas a prestação de serviço em si hoje é vamos dizer assim... Que está mais estabilizado. Estabilizado. Lógico que tem alguns segmentos que pode estar, né? Mas o comércio em si hoje, ela sofre mais pelo fato, né, da alta carga tributária. Então... E é onde também é os comércios que mais dependem de mão de obra também. Também, hoje a gente sofre muito em questão de mão de obra. E o prestador de serviço, muitas vezes, ele é o próprio prestador de serviço, né? Muitas vezes ele tem um ajudante, alguma coisa assim. Ele consegue atender, né? Então, o comércio hoje é o mais está sofrendo. Agora vamos lá, Wesley. De forma simplificada, o que vai mudar? O imposto, ele vai aumentar ou ele só mudou a forma que vai ser cobrado? Cobrado. Eu posso falar um pouquinho sobre... Claro, com certeza. Então, desde 2023, né, vem através de uma emenda complementar, vem falando sobre essa reforma tributária. Vem passando por medidas, conversação entre os governadores, até 2025, quando foi realmente aprovado. Esse ano ele já entrou em vigor. 2026 já está valendo. Porém, é um sistema, ele vai passar por fases. Sim. Então começa em 2026 até 2032, ela vai passando por etapas. Isso, vai passar por etapas até, de fato, 2033, a gente realmente está nesse novo sistema, que é o sistema chamado IVA. Uhum. Ele é parecido, adaptado brasileiro, mas com base no IVA europeu, dos Estados Unidos. Então, já é algo... Algo lá fora consolidado já. Consolidado. Lógico. O imposto em si, ele se fala hoje que vai ser numa média de 28%. Só que vai ser 28% para aquela pessoa, vamos dizer, para aquela empresa, que ela ainda não procurou saber como que funciona na verdade. Porque tem o segredo, tem a forma de calcular isso. O 28% é para o consumo. Entendi. Entendeu? As empresas em si, ela compra, ela vende. Então ela vai ter créditos. É o sistema débito e crédito. Porém, vai
tem uma necessidade boa de uma relação com o seu fornecedor. Por quê? Se você comprar de um fornecedor que não paga imposto, você não vai acreditar naquele imposto. Aí sim você vai pagar os seus 28%. Entendeu? Então é 28%, lá na ponta vai estar pagando 28%, porém as empresas em si vai no sistema de débito e crédito. Entendi. Entendeu? Então o que hoje a gente às vezes até reclama, né? Eu pago imposto sobre imposto. Nesse caso, se vem desde o seu fornecedor até você... Vai acabar essa questão da cumulatividade. Então, O imposto vai ser algo que já foi pago, você falou, entra como crédito. Como crédito. Vai ser o sistema de débito e crédito. Mas aí é quem tá a contabilidade. A pessoa ela tem que estar muito bem instruída, tem que estar com as coisas tudo certinho, porque às vezes quando a gente fala de R$1.000, agora isso estamos falando de algo, tipo em um ano, é igual eu falo para um cliente esses dias. Eu falei, eu já fui na sua empresa e me deram R$10 de troco errado, me cobrou menos. Correto. Eu sou só um cliente. Mas isso multiplicado a 1 ano, 2 anos de conta errada, e quantas vezes isso acontece, né? É igual o imposto. Imposto, às vezes você fala assim, meu boleto aqui, meu R$20 a mais, R$100 a mais, R$700 a mais, dependendo do fluxo de caixa, né, do aporte da empresa. Mas isso, de pinguinho em pinguinho, lá na frente, é onde às vezes você precisa demitir um funcionário e você não tem o caixa para isso, porque lá na frente pode fazer falta, né? Exato. Desnecessário. Isso eu não sabia, essa questão do crédito. Então não é algo assim se desesperar. Na verdade, então, assim, pensando num contexto geral, estava precisando dessa reforma. Sim, essa reforma é para atender, segundo o que se fala, é para atender a uma exigência internacional. Algo assim, nesse sentido. Sim. Entendeu? Então, o governo precisava de uma reforma e o IVA, segundo eles, era a melhor alternativa. Algumas coisas vão simplificar, sim. Um exemplo. Hoje a gente tem muitas obrigações acessórias que a gente tem que entregar ao fisco. Entendi. Se eu posso falar para você aqui, de cabeça aqui, em torno de 8, 10. Essas obrigações acessórias, ela vai acabar. Vai ser só em cima da nota fiscal. Então, assim, tem certas coisas... O que seriam essas obrigações acessórias? São declarações que a gente tem que enviar ao fisco. Ah, tá. Isso é questão contábil, no caso. Contábil. Um exemplo, SPED... quem tem imobiliária de imóvel, DEMED, para quem tem clínica de saúde, tudo isso aí o governo já vai buscar as informações na nota fiscal do cliente, ou nota de fatura, e vai mudar também os nomes, né? Nota de débito, vai ter algumas alterações. O que vai mudar também nessa nova reforma vai ser a forma da gente cobrar esse imposto do cliente. Hoje, um exemplo, quando a gente vai contratar um serviço, vamos dizer que eu contrato um serviço, você vai falar, Wesley, o meu serviço é R$1.000, correto? Para mim, é R$1.000 que eu vou te pagar. Então, dentro desses R$1.000, eu não sei, eu que estou consumidor, não sei o que você está pagando de imposto. Correto? Para mim, R$1.000 é seu. Sim. Já nesse sistema novo, não vai ser assim. Como que funciona? Vamos dizer que seja os 28% mesmo, ainda está a definir. Dos R$1.000, 28% é o imposto. O imposto vai ser por fora. Ou seja, dos R$1.000 que você está me cobrando, 280 é do governo. 720, né? 720 é o seu valor. Entendi. Entendeu? Então, a partir de agora, o consumidor, a pessoa que está adquirindo aquele produto, aquele serviço, ele vai estar sabendo qual é o valor que ele realmente está pagando ao governo. Mas como isso se aplica na prática? Como que vai ser? Na prática, na nota fiscal, ela vai estar discriminada. Ah, tá. Na própria nota. Igual hoje o cliente, às vezes eu presto serviço para uma empresa, vou cobrir um evento corporativo. Geralmente, o pessoa física não pede nota. Sim. Mas o corporativo sempre pede. Então, naquela nota, ele vai falar, ele me cobrou tanto e desse tanto eu paguei, tanto é o serviço dele, tanto... lá vai estar discriminado. Vai funcionar assim. Então, vai mudar também a forma de você calcular o seu imposto. A formação de preço. Sim, porque aí o cliente ele vai estar vendo ali que de fato há um imposto ali, mas... Ele vai estar sabendo o que ele está pagando. É algo parecido com o que vem hoje, né? Tem umas notinhas de mercado que vem ali alguns... Aquele valor ali tem, valor aproximado que fala. Só que aquele valor ali não reflete a realidade. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Tá, hoje o que de fato toda essa reforma porque hoje na nossa cidade somos em grande maioria MEIs e pequenas empresas, né? Temos médias empresas e tal, mas na grande maioria é comércio, né? Pequenas empresas.
que esses empresários de fato precisam se preocupar? Algo assim, nossa, porque se fez um alarde gigantesco, meu Deus, agora você vai, na minha área mesmo, teve pessoas, eu brinco até um pouco de oportunistas, né, que criou cursos online para a pessoa entender o que, então assim, é de fato algo a se preocupar mesmo no que mudou, o que vai mudar, se eu, nossa, eu sou meio, vou ter que virar empresa, é de fato algo tão grave assim, tão grande assim? Vai depender muito da operação da pessoa, tipo assim, da forma que ela trabalha. Sim. O que não vai acabar, que o pessoal tava com medo, é a questão dos regimes tributários, que é os microempreendedores, Simples Nacional, lucro presumido. Isso mantém igual. Vai manter igual. Na verdade, é uma criação do imposto. O que vai acontecer, provavelmente, os microempreendedores e o Simples Nacional, aqueles que atendem diretamente o consumidor final, esses aí provavelmente não vão sofrer modificações. Sim. Ou seja, aquela empresa que a relação dele é direto com o consumo, com o consumidor final, essas aí assim, não vai sofrer alteração. Um exemplo, cosmético, uma loja de informática, perfumaria, que atende diretamente o consumidor. Sim. Já as outras atividades, um exemplo, uma fabricação, uma atacadista, uma distribuidora, essas talvez terão que recalcular suas operações. Sim. E provavelmente pode acontecer de ser mais vantajoso nessa nossa nova reforma. Olha aí. Ou podem perder a competitividade de vender para outras empresas, para as grandes empresas. Porque uma Simples Nacional ou um microempreendedor, ele não gera crédito. Ah, e entra aquela questão do crédito. Isso. Quando você for vender para uma empresa que é lucro presumido ou lucro real, ela não vai aproveitar o crédito daquela venda. Então, às vezes, para ela não é vantagem. Ela vai preferir comprar uma do mesmo regime. Ah, entendi. Agora eu entendi. Então vai ter muito. Essa questão do crédito vai entrar muito a competitividade. Vai ser um fato de escolha, então. Sim, às vezes não vai ser nem o preço, vai ser de quem eu estou comprando. Olha só. Entendeu? Lógico, o preço influencia, mas às vezes a diferença vai ser pouca, ele vai preferir comprar de uma que é do mesmo. Agora tem um conhecido de Paraná que ele vende insumos para clínicas, para pequenos hospitais e tal. Então, se ele não tiver ali, que o hospital ia provavelmente estar no regime... a maioria das vezes, né? Aí, então, se ele for simples, então provavelmente nessa nova ele vai perder competitividade, porque no simples, por um lucro real, ele já não vai gerar crédito. Não vai gerar crédito. Aí é onde a pessoa, de fato, tem que ir atrás para ver onde é melhor ele se enquadrar para que ele consiga manter ali até mesmo os clientes que ele já tem. Né? Já tem. Ele vai ver a necessidade, vamos dizer assim, a importância, a relevância, né? Eu atendo mais consumidor final, eu atendo mais pessoa jurídica. Essas pessoas jurídicas, ele vai ter que saber qual é a tributação dessas pessoas jurídicas. É mais Simples Nacional que eu atendo ou é mais regime normal que a gente fala? Se for Simples Nacional, não muda nada. Se for pessoa física, não muda nada. Mas se eu atendo mais pessoa jurídica, que é outro regime, talvez eu vou ser impactado. Pelo que eu estou entendendo, as pessoas elas vão precisar entender um pouco mais da parte contábil. Não vai ser só entregar para o contador e achar que ele vai fazer tudo o seu trabalho. Você vai precisar entender porque você vai ter que saber para quem você vende, quem você compra. Uma das mudanças nessa reforma tributária vai inverter os papéis. O contador não vai ser mais aquela pessoa que vai informar o governo o que a pessoa tem que recolher. Vai ser o contrário, o contador vai ser o fiscalizador, que é o governo que vai informar pra gente o que o cliente teoricamente vai ter que pagar. Entendi. E a gente vai olhar se realmente aquilo que o governo está dizendo é o que está sendo feito. De fato tem que ser recolhido. O papel, a partir de 2026, vai ser invertido. Entendi. Entendeu? Hoje a gente escritura a nota e fala para o governo, ó, vamos dizer, a sua empresa emitiu tanto de nota, gerou tanto de imposto, até tal dia ele tem que pagar. Agora vai ser o contrário. O governo vai falar assim, ó, o Robson gerou tanto de nota, deu tanto de imposto, confirma se está correto, gera a guia e paga. Então agora o papel é invertido. Entendi. A partir de agora, né? Mas também não é nada um bicho de 7 cabeças, né? Nada que a pessoa fala, meu Deus, já tem um monte de coisa para pensar e tal, vou ter muito trabalho com isso agora. Se a pessoa, claro, vai ter que parar um pouco para se organizar, para entender. Quem não parar para entender a sistemática... É porque também tem muita gente que acha que... Assim, eu sei que o dia a dia do empresário, ele é corrido e tal, cada um tem suas... Só que a pessoa também tem que entender que isso é parte do negócio dele, essencial. Né? E muitas empresas não crescem, e até mesmo fale
por negligenciar essa parte do fisco, né? Eu mesmo sou um cliente talvez já fui mais chato lá do seu escritório, porque a parte de funcionário para mim sempre foi uma coisa que eu batia no pé, né, de tentar buscar, entender por que o olerite da minha funcionária esse mês veio com menos, veio com mais, por que o meu imposto veio... Eu sempre, quando saía fora do eixo ali, eu sempre mandava para as meninas, pessoal, por que veio assim e tal, e sempre na conversa eu entendi o que aconteceu. Muitas vezes eu falava, não, eu prefiro que direcione para esse lado aqui. Ah, não, então eu aprendi muito, né? Então tá certo que eu trabalhei 2 anos no escritório com vocês, então isso me ajudou muito a não entender, mas saber que o profissional contador, ele é um parceiro, ele não é só alguém que eu sou obrigado a contratar, né? Porque eu vejo muito empresário que na cabeça dele, não, o contador é que eu tenho que pagar o contador, se não tiver, não é isso. Se você pensa assim, tá pensando errado, Sim, né? Precisa das duas partes, né? Então, para funcionar 100%, as duas têm que estar, um exemplo, sintonia, vamos dizer assim, né? Justo. Porque às vezes, como você falou, algo que tá ali naquela folha, para você não reflete aquilo. Aí, se para você não tá refletindo, você, como funciona? Tá certo, não tá? Qual que é a melhor forma? Aí sim, o profissional, é assim, assim. Robson, realmente não tem como fazer, porque a legislação diz que é isso. Então... Ótimo, é igual eu falo, eu quero saber o porquê, porque aí não é que eu quero te corrigir, eu quero entender. Para de uma próxima vez que vir, vai falar, já sei, é isso aqui que ela me explicou aquela vez. Então, tipo, eu nem vou perturbar de novo, porque a resposta já foi dada, né? Hoje eu faturo R$10.000, uma hipótese. Eu devo abrir um MEI ou constituir uma empresa? Se você fosse orientar alguém. Hoje, atualmente, pela legislação, se você fatura acima de 6 mesmo ele bruto. Mesmo bruto. O faturamento é bruto. 6.780 alguma coisa, você já não pode ser microempreendedor. Ou 81 mil no ano, né? Você já não pode. Você tem que abrir uma microempresa e agregar esses valores de custo de imposto, encargos, para o seu cliente. Entendeu? Então, se for um faturamento abaixo, ou a atividade for permitida também, né? Porque tem isso, não são todas as atividades que são permitidas. Tem atividades que e tem atividades que não é. Se for permitida, a gente orienta, você se encaixa naquilo que a legislação permite, a gente passa a informação. Vai ter um funcionário? Beleza, vai ter 2? Já não pode. Entendi. Mas eu faturo só 6 mil. Mas vou ter 2 funcionários? A legislação não permite. Ué, mas 6 mil para 2 funcionários, tem coisa que tá batendo. Tá trabalhando para pagar os funcionários. Mas se fosse um caso assim, a legislação não permite, não pode. Quem tem 2 funcionários não fatura 6 mil, vai faturar. Hoje os seus clientes, agora vamos falar da parte de contratação dos seus clientes. Num contexto geral, claro que vamos falar aqui no modo geral. Você tem sentido que os seus clientes estão mais contratando funcionário ou está havendo mais demissões ou pedidos de demissão? Robson, falar a verdade para você, eu não, por questões de ser uma cidade pequena, conhecer muita gente, eu não participo muito da parte do que está acontecendo. Porque se eu participar, às vezes eu conheço uma pessoa e essa pessoa tem informação. Conflito de interesse. Isso, eu prefiro não saber. E eu tô ali mais para solucionar alguma dúvida ou uma forma de fazer. Mas eu acredito, pelo que eu acompanho por cima, a demanda pela procura de mão de obra está grande. A questão é que não está achando... Por que você acha que tá tão difícil essa questão eu acredito, desde que eu trabalhei, né? Por mais de 10 anos eu fui o chamado CLT, né? Eu sinto que hoje as pessoas, elas têm um certo... Eu até comentei com outro convidado outro dia. A palavra, né? A sigla CLT, ela parece que virou pejorativa, né? As pessoas hoje, ela tem vergonha de falar ou virou algo ruim você ser funcionário de uma empresa ou de alguém, né? Por que você acha que chegou nesse ponto? Nada político, assim, mas por que você acha que acredita chegou nisso? Eu acredito que seja um pouco disso aí, uma parte maior dessa influência, seja a questão de benefícios, né? Sim. E eu vejo também, isso eu falo até por questão familiar, a internet também. As pessoas, elas passam a seguir pessoas que têm uma opinião formada e elas acabam
passando essa informação e doutrinando as pessoas que aí seguem. Influenciando Eu falo isso, até teve um familiar meu mesmo que ela falou, não, eu sigo uma moça no TikTok que ela não faz faxina por menos de R$ 300. Mas qual é a realidade Da onde é essa pessoa, né? Então, assim, ou seja, não, por menos disso, pelo que eu vejo na internet as pessoas falando, abaixo de R$ 300 numa faxina é pouco dinheiro. Ou seja, as pessoas também têm usado, a rede social, ela tem doutrinado de forma, cada região é uma região. Talvez R$ 300 para você faxinar uma cobertura em São Paulo seja pouco mesmo. Mas você vai uma casa de porte médio de 3, 4 pessoas em Ouro Preto, tem condição da pessoa te pagar um valor desse. O que acontece muito na internet hoje é, às vezes, é o interesse daquela pessoa que está divulgando aquele conteúdo. Ou seja, às vezes o que acontece muito comigo ali no dia a dia. Wesley, eu assisti lá no TikTok, assisti em tal lugar, que o fulano falou isso, isso e isso. Com medo de acontecer. Eu falei, não, as coisas não é assim. Entendeu? Lógico. Pode acontecer? Pode. Mas não é dessa forma. Ou seja, tem alternativas, tem como fazer para isso não acontecer. Mas o conteúdo ali é o quê? O intuito daquilo ali é gerar um certo desconforto para que a pessoa, não sei se é para contratar um serviço, se não é, então tem todo... Entra na minha lista de cliente aqui. Não é só para divulgar informação. Sempre tem um motivo, um intuito. Né? O que eu vejo primeiro é colocar medo na pessoa, para depois... Tal da rede social é bom quando a pessoa sabe usar, mas eu vou falar para você que esses dias eu parei para pensar sobre isso, essa questão do porquê que tá difícil, né, essa questão da contratação. E eu não tinha parado para pensar que, de fato, as redes sociais, de certa forma, têm influenciado as pessoas a pensarem como o empresário é um problema para eles, né? O empresário, ele é contra o funcionário, ele joga contra, ele só paga o salário mínimo porque é o mínimo. Não tem... Às vezes as pessoas, elas faltam um pouco de buscar a informação. Ela acredita, o que ela vê ali é igual eu falei, é igual questão competitiva mesmo. No meu trabalho aqui, já teve colegas, como eu também produzo muito para a internet, eu acabo conversando com fotógrafos de outros lugares. Eles falam, Robson, o valor que você cobra aí é muito abaixo. Se você morasse, sei lá, aqui em São Paulo, o serviço que você entrega aqui, você cobrava o dobro. Eu falei, então, mas aqui onde eu moro, o mercado onde eu atuo, eu tô já no teto. Porque a minha realidade é essa aqui, eu não moro em São Paulo. Então as pessoas têm que entender também, é igual essa questão da contratação de mão de obra. Não, igual eu falo, você não vai sobreviver, ou você não vai ter uma qualidade de vida em São Paulo ganhando um salário mínimo, realmente. Agora aqui, é outra realidade. Né? Inclusive eu vim morar em Rondônia justamente por isso, porque lá em São Paulo, que eu sou de lá, a vida que eu precisava ter, eu não ia conseguir, eu precisei vir pra cá, e graças a Deus dei certo. O custo de vida aqui hoje é menor. Hoje, se você quiser andar a cidade toda a pé, você anda. Em São Paulo, você quer andar 3, 4 quarteirão, é meia hora. Exatamente. Às vezes, né? Wesley, eu fiz uma conta por baixo aqui, não, nada muito, mas é algo que é quase a realidade mesmo. Uma empresa que remunera seu colaborador com um salário comercial por ano, ele paga para o funcionário, o salário do funcionário em média de R$21 mil. Anual. Só que o funcionário, descontando o INSS, que é o imposto que ele paga sobre o recolhimento sobre o salário dele, cai para pouco mais de 19 mil. Porém, o custo total da empresa com aquele funcionário, aí quando a gente fala custo total, está incluindo 13º, né, férias e tudo mais, né? E também os impostos envolvidos, fica próximo de R$30 mil. Você acredita que esses custos extras de mão de obra, na verdade tudo que envolve, né, a contratação de funcionário, é o que dificulta o crescimento em muitas empresas? O fato desse encargo? Sim. Assim, porque hoje, igual a gente estava falando da questão do funcionário, hoje muitas empresas, muitos serviços, ele depende da mão de obra para crescer. E hoje muitos funcionários em si, muitas pessoas acreditam que eles ganham pouco, as empresas pagam pouco. Só que imagina que pro funcionário real, ele fica com em média R$19 mil, de algo que a empresa gastou próximo de 30.
Isso, 2, 3 funcionários, estamos falando só de diferença do que o funcionário, que a gente não paga, porque igual eu já falei para minha colaboradora, eu preferia pegar todo esse dinheiro e entregar para você levar para sua casa, mas eu não posso. Isso são obrigações que eu tenho como empresário. Isso de fato é algo que muitos empresários, você como contador, vê que ele pensa duas, 3 vezes a aumentar. Geralmente, na maioria das vezes, ele segura o máximo que ele pode. Por quê? Pelo fato do encargo ser elevado em cima de uma contratação, né? Uhum. Então, geralmente, na maioria das vezes, por que às vezes sobrecarrega serviço? É porque para ele colocar mais uma pessoa, não vai ser só um exemplo que seja um salário, não vai ser só um salário, vai ter encargos em cima, obrigações anuais, obrigações sindicais, obrigações, às vezes até com contrapartida que vamos colocar lá, seguros. Sim. Tem várias outras coisas. Eventuais processos trabalhistas. Então, o que faz o empregador, às vezes, não ou pensar 2 vezes, é justamente esse fato, a alta carga em cima. Então, às vezes, eles preferem segurar, ou aquela equipe ali acaba sobrecarregando mais por esse fato. Exato. Quando o empresário sente que está à beira da falência, agora a gente já vai falar o que você, pelo que você falou, é a sua expertise maior. Qual o primeiro passo que você sugere para que ele volte, para ele não entrar, de fato, fechar as portas? É uma reorganização. Ele precisa, de fato, ele tem que fazer um levantamento daquilo que está levando a esse final, né, vamos dizer assim, e se reorganizar. Então, se é imposto, se é questão bancário, então procurar se reestruturar e negociar essas demandas, né, que estão... Hoje, o maior motivo de fechamento de empresas é por questões financeiras. Maioria é. Financeiro, envolvendo, às vezes, financiamento, empréstimos. Que fez também, ali e não conseguiu pagar. Isso, e impostos. Você já teve algum caso que você conhece, ou até mesmo próximo a você, ou cliente, que a dívida dele com o governo, né, foi tão alta que chegou a penhorar bens da própria pessoa, da empresa ali? Você já presenciou algum? Já vi casos de bloqueio de bens, bloqueio de conta bancária, penhora, né, particular. Já Mas por que quando a gente fala assim, uma limitada te protege dos bens pessoa física, isso de fato é verdade? Ou até onde isso que você falou, teve caso de penhora de bens, até onde isso é verdade, ou independente disso, há sim o risco de você perder bens pessoais, né? Não, assim, a limitada, existe a individual e a limitada. Sim. A individual é aquela empresa que ela não tem distinção, ou seja, você pessoa física e a empresa, ela no seu dia a dia ela meio que se mistura. Uhum. A limitada, ela foi feita para que haja essa distinção, só que aí é onde às vezes acontece a maioria do erro. Uhum. Essa distinção só existe a partir do momento que você trabalha da seguinte forma: a empresa é a empresa, você é você. São coisas distintas. Sim. Aquelas pessoas que têm um hábito, às vezes tem uma fatura aqui na empresa e ela não tem capacidade financeira para pagar, ela pega um boleto e vai lá e paga na sua conta pessoa física, ela acaba com essa distinção. Então, o juiz entende que ele está misturando. Entendi. Então, ele acaba com a distinção. Quando é uma pessoa que trabalha da forma correta, se acontecer algo com aquele CNPJ, primeiramente é ele que vai responder. Vai buscar os bens do CNPJ, vai buscar a conta bancária, ou seja, seu seu CPF não vai ser atingido. Não quer dizer que uma hora vai chegar em você, só que o tempo para isso acontecer é grande. Entendi. Entendeu? Mas também não é aquela coisa assim, isso eu falo, a empresa faliu. Tudo que a empresa tem não dá conta de pagar seus compromissos. O que os empresários têm com pessoa física, pode ser que aconteça de ter que honrar com os primeiro, os fornecedores ou quem seja, o governo, vai acionar o CNPJ, mesmo falido. Sim. Aí vai procurar os bens e vai passar um processo. Sim. Aí depois desse processo, quando chegar de fato que a empresa não tem a capacidade em si, aí o sócio responde. Entendi. Hoje, o que seria uma holding?
A hold, ela tem algumas características. Existe a hold patrimonial, existe hold financeiras, existe hold de participações. Uhum. Hoje a maioria que o pessoal abre é hold patrimonial. O que seria? São patrimônios, bens. Então ele pega todos os bens que tem nos sócios daquela hold e integraliza ou transfere para esse CNPJ. A partir do momento, se acontecer algo aqui no seu CPF ou em algum CNPJ, esses bens estão protegidos. Completamente protegido, Sim. numa holding completamente protegido. Sim, protegido. Então não vai atingir aqueles bens. Então isso a gente vê muito em grandes empresários, né? Grandes grupos corporativos Sim, e tal, que eles precisam dessa proteção para que dependendo de um certo patrimônio que você tem, é viável. Porque, igual eu falei, hoje empreender é um risco. Você está correndo um risco todo momento. Sim. Seja fiscal, seja processo Sim. trabalhista, seja processo com fornecedor. Então, a hold, ela tem essa característica, é a proteção. Você comentou que está se especializando no agro. Quais são os erros mais comuns que um produtor rural comete na parte contábil, na sua visão? Na parte contábil, eu posso falar para você, um dos maiores erros que até eu estudando eu observei no meu dia a dia, não seria, vamos dizer assim, nem na parte contábil, seria na parte da forma de trabalho. Hoje, às vezes, o produtor, ele não sabe qual que é a diferença de ser produtor rural e de ser um comercializante, um comerciante. Sim. Existem diferenças. Um exemplo, às vezes, um produto, eu sou produtor rural, mas eu vou lá, eu compro um milho e eu vendo para uma cerealista. Eu não produzi aquele milho. Sim. Então aquilo ali não é atividade de produção rural, é uma atividade comercial. E às vezes o produtor não sabe isso. Eu compro um gado hoje, já vendo ele amanhã, já não é considerado uma atividade rural. É um comercial. Porque hoje, se for no caso do gado, eu tenho uma quantidade mínima para aquele gado fique no meu pasto para ser considerado uma atividade rural. Mas isso você fala porque essas atividades têm impostos diferentes, no caso? Isso. Porque o produtor rural em si, o que acontece? Às vezes ele tem isenções, não paga ICMS na atividade rural. Mas quando se volta para a atividade comercial, já tem. Só que pela falta de conhecimento, ele acaba fazendo como se fosse um produtor rural. E isso lá na frente pode trazer um transtorno tributário enorme para ele. Porque aí pode ser analisado e viu que ele não recolheu o que ele deveria ter recolhido. Aí vem com juros e correção. O governo, na legislação atual, ele tem os últimos 5 anos para ele analisar tudo que a gente faz hoje. Aí você pensa, isso aí daqui 5 anos, num volume alto que produtor rural movimenta muito. Sim. Dependendo do volume alto, quanto não dá. Aí onde ele acha que estava tudo bem, a casa cai. Acorda no outro dia sabendo endividado. É o que mais, assim, nessa especialização que eu estou fazendo, é o que eu estou vendo um grande risco nessa atividade. E é uma questão também de proteção, mas que também ele, fazendo da forma correta, ele acaba até tendo menos despesas, né, com isso, no caso. Ele evita no futuro ter dor de cabeça. Um processo tributário de uma coisa que ele não teria, ou se ele soubesse, já tinha recolhido. Antigamente era muito comum o produtor rural ser uma atividade completamente sem regulamentação, né? Quando eu falo do peão, do vaqueiro, né? Eu tenho familiares ali que sofreram processos trabalhistas bem duros ali, que, igual a gente acabou de falar, pegou ele de calça curta, né? Falando assim. Hoje, a atividade rural, você vê que os produtores, eles já está muito mais resolvido isso, né? Nessa parte de contratação, vínculos sim. trabalhistas, né? Hoje a maioria já procura estar com um colaborador registrado, tudo certinho. Essa parte, eles já têm essa consciência. Porque também foi vendo da falta do registro na atividade rural. Um exemplo, pode acontecer ele cair de um cavalo. Aconteceu uma vez num cliente nosso, ele entrou no paiol que fala, foi pegar uma cesta, a cobra veio e picou o dedo dele aqui, ó. Do sítio. Ele foi lá em Cujubim, da fazenda lá. Ele foi para Cujubim, não tinha atendimento. De Cujubim teve que ir para Porto Velho. Ou seja, ele foi para UTI.
perdeu o dedo. Se essa pessoa não tivesse, o empregador ele não tivesse o Regularizar. registro dessa pessoa, Meu Deus. então teria sido um processo talvez, né, futuramente muito alto. Mas como ele estava certinho, nesse quesito ele estava tranquilo. É um acidente de trabalho, aconteceu, então é o risco da atividade. Eu nunca declarei imposto. Como saber se eu tenho obrigação a declarar ou não? Isso já foi uma pergunta que eu mesmo te fiz há algum tempo atrás. A maioria das pessoas pensam que a obrigação é pelo fato da minha renda, e não Isso. é só pelo fato da renda. A renda é um dos principais obrigações. Mas hoje eu sou obrigado a declarar pela renda, pelo patrimônio que eu tenho, pelo valor de aplicações que eu tenho, pela atividade rural. Então tem vários fatores que te obriguem. Às vezes eu não tenho uma renda, mas eu tenho um imóvel que vale, vamos dizer, 1 milhão. Uhum. Por eu não ter a renda, eu não sou obrigado, mas por ter o imóvel eu tenho que declarar. Mas ó, essa é uma dúvida que eu tenho. Beleza, eu não tive a renda, mas eu tenho o patrimônio. Que eu já comprei, já regularizei. Todo imposto de renda, ele gera boleto para ser pago? Não, nem tudo vai gerar imposto. Ah, tá. Pelo fato A de eu ter um declaração, bem, ela não é porque eu vou declarar que eu vou pagar imposto. Isso. Ah, tá. Pelo fato de eu ter um bem, não quer dizer que eu vou pagar imposto. Ah, entendi. Entendeu? Hoje o imposto vem da remuneração, ou seja, de salários, de receitas. Da Ou renda que você... você tem, lógico. O patrimônio que você tem, ela só vai te gerar um imposto o dia que você for vender. Sim. Se você entendi. apurar que você teve um lucro sobre aquilo. Por exemplo, comprei um imóvel de 100 mil, vendi ele por 300. Entendi. Eu vou apurar ele, eu ainda tenho uma carência ainda. Se eu não for comprar outro imóvel, eu tenho que recolher o imposto. Ah, entendi. Entendeu? Mas não é por fato de eu tenho, sei lá, meu saldo na conta, tem muita gente que tem medo também, se eu virar o ano com saldo na conta, eu vou pagar imposto? Não vai, porque é só saldo. O que te faz pagar imposto? Aí as suas receitas. Entendi. Eu posso ter 1 milhão na conta, não quer dizer que eu vou pagar imposto sobre aquele 1 milhão, que é um saldo que eu tenho. Sim, entendi. Mas posso ser questionado de onde veio aquele dinheiro. Justo. Entendeu? Aí sim. Se tá tudo bem, se tá tudo certo, se tem rastro... receita, então... Ah, então essa questão, essa era uma dúvida que eu tinha também, né? Era, pô, eu tenho isso, comprei isso, eu tenho que declarar, mas o meu medo era, pô, aí às vezes eu via na internet lá, o imposto de renda é sobre tanto, aí eu falava, putz, eu tenho isso, nossa, eu vou pagar uns 15 mil de imposto, Não. Então não tem nada a ver, a pessoa tem que declarar para de fato tá tudo certo ali, mas não é o fato de declarar que ela vai ter que pagar um imposto. O principal base de cálculo do imposto de renda é a renda. É o que ele gerou de renda. Ou o negócio você falou, vendeu. Os patrimônios também geram imposto a partir do momento que ele vende. Ou que ele ganhou algo em cima daquilo, patrimônio. Entendi. Então vamos supor, eu tenho um carro que eu já comprei e paguei. Tem um terreno que tá compra e pago. Coloquei tudo isso no imposto. Coloquei lá, declarei. O que ele vai me gerar renda é. Mas eu trouxe, né? Eu tive uma renda pessoa física de 10 mil por mês. É sobre isso que vai vir um cálculo. Vai pagar um imposto sobre aquilo. Os bens que eu tive. E tem coisas também que abate, né? Questão de saúde, escola, essas coisas. A parte tem mais de gasto com saúde, educação, é o que você mais deduz. Mas para isso a escola tem que ter emitido nota para você, ou não há necessidade? Sim, a nota ou uma declaração de pagamento. Ah, tá. Então essas questões de saúde, quem tem plano de saúde, essas coisas, pegando nota, isso tudo lá com o contador ele consegue fazer com que... Na hora da declaração você vai lançando. Na verdade, tirando a parte de educação, plano de saúde, gasto com saúde, até médicos, hoje já essas informações já vão diretamente para a Receita Federal. Ele gerou lá, já entra no seu... Hoje tem uma declaração que o médico ou as clínicas, elas são obrigadas, lógico, é feita através do escritório. Justo. Mas tem que ser feito anualmente e essas informações são transmitidas para a Receita Federal. Aí a Receita já tem esses valores com esses gastos. Por isso que quando vai preencher, ele já tem a prévia, né? Isso, a pré-preenchida, porque já tem algumas informações que veio dos seus consumos ali durante o ano. Aí você já tem acesso. Entendi. Hoje, do seu escritório, como que foi para você abrir o seu próprio escritório, Wesley? O Robson. Você trabalhou quanto tempo em contabilidade antes de ter o seu próprio escritório? Eu trabalhei 8 anos, né? Comecei lá em 2006. Comecei como boy.
Aí fui passando por todos os setores. Quando chegou em finalzinho de 2013, aí tive a oportunidade junto com a Rosa. Na verdade, foi ela que me apresentou a oportunidade, né? Falou, tem um escritório assim, assim. A partir do momento que eu passei a sair, vamos dizer assim, né, da responsabilidade de funcionário para empreendedor, é totalmente diferente. Ali foi um conhecimento. Aumenta os riscos, né? Igual você falou. Aumenta os riscos, você aprende um monte de coisa, negociação, conversar. A gente evolui tanto. Evolui, é um aprendizado assim que, lógico, já na época que a gente trabalhava como colaborador, a gente tinha aquela preocupação como se aquela empresa fosse nossa. Sim. Então a gente também já conversava com o cliente, negociava também certas coisas, né? Tanto que muito cliente tinha, em vários setores do escritório, como você era o profissional, para não o escritório em si. Isso eu falo num contexto geral, né? Eu vejo muito isso, né? Então, tanto que é natural, né? Tem muitos... Eu lembro muito na época que não, eu vou levar minha empresa lá para o escritório do Wesley. Por quê? Porque a pessoa tinha em você, né, o profissional na qual ela tinha confiança. Isso é natural, né? Isso é muito bom. Sim. Né? Mas você tirou de letra, assim foi? Não, ou teve muitos desafios? Fácil não foi. Assim, eu tinha a Rose como base ali, que é uma pessoa que já tinha o conhecimento, ela era responsável pelo escritório onde a gente trabalhava, então ela já tinha o conhecimento. Aí eu tive um suporte, vamos dizer assim, né? Aí dali pra frente eu fui amadurecendo, fui aprendendo, Ela falou, a partir de agora financeira é responsabilidade sua, e foi assim. A boot maior é sua, então... aí eu já... Hoje vocês ainda são sócios ainda? Não, ela trabalhou comigo ali até 2022, se não me engano. 2022 para cá, se eu não me engano, até janeiro de 2022, aí 2022 para cá, eu sou o único sócio. Hoje, vocês atendem empresas de todo o estado? Hoje a gente atende Rondônia, né, o estado, e fora do estado também. Mas digitalmente? Digitalmente. Hoje a gente tem clientes no Acre, Amazonas, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia. O seu escritório, ele é híbrido? Eu pergunto na questão assim, vocês atendem todos os ramos empresariais ou vocês atendem, mas vocês ou estão indo ou têm um foco maior em alguma área? Não, a gente atende, não tem área específica, a gente atende o segmento do cliente. Sim, não tem uma área específica, não. A gente atende vários segmentos. Como que foi para você, por mais que você hoje está, né, de certa forma, digitalmente, o estouro dos contadores online? Isso você chegou até algum cliente que deixou de contratar os seus serviços? Não, vou contratar. Eu conheço algumas empresas que é online. E confesso aqui para você que eu já pensei em contratar por questões financeiras. Valores. Porém, eu não consigo pensar que... porque para mim, o profissional seu, a sua empresa, é um parceiro. Todas as vezes que eu pensei... A minha única motivo de decisão era só questão monetária, porque todo o resto eu sabia que eu ia ter dor de cabeça. Não que são ruins, né? Até porque você mesmo atende clientes remotamente. Sim. Mas eu não consigo me ver hoje, saber com quem eu posso precisar. Falou, não, eu preciso disso. Igual recentemente eu tive uma questão com uma colaboradora da minha casa que eu fui pessoalmente lá, na hora do desespero ali, né, que eu preciso, eu gosto de saber que eu tenho um profissional que eu posso ir lá. Mas você acha que essa questão da contabilidade online, e quando eu falo contabilidade online, não é você, contador, ter essas plataformas online, né, que eu vejo alguns colegas mesmo, que eu até indiquei a sua empresa para alguns colegas que falaram, mas quanto que... Eu falei, cara, vai lá. Eu falei, eu pago online, cara. Eu já vi... Cara, mas isso aí, você torce para nunca precisar, porque às vezes... Porque quando eu precisei, sempre tive respostas, né? Então, como que foi para vocês essa onda aí do contador online? O trabalho que eu procuro executar ali com o cliente é justamente essa proximidade. Sim. Mesmo sendo online, a qualquer hora que o cliente precisa, então ele sabe quem ele vai procurar. Nessas plataformas, geralmente você tem horário para começar e horário para
encerrar. Ou seja, se acontece algo no final de semana, fora de expediente, dependendo qual é a sua necessidade, você não vai contar com um atendimento. Então, o que eu procuro atender o cliente é a hora que ele precisa. Sim. Então, mesmo sendo online, eu procuro ter essa proximidade com o cliente para manter esse atendimento. Sim. Como a gente tem essa proximidade, a gente não tem tanta dificuldade de atendimento. Não sofreu com isso, Não, né? não. E flui naturalmente. O cliente, é como se você solicitasse um serviço para a gente ali no escritório, a gente atende da mesma forma fora do estado. Só que a maioria, o que aconteceu hoje, a sua pergunta, a maioria foi indicação. Começou de um, que passou para o outro, e a gente foi. Vocês já tiveram algum tipo de situação que hoje a questão da junta comercial, o contato ali com os órgãos. Sim. Hoje ainda, de fato, o contador ele faz esse suporte. O que eu tô perguntando, na época que eu trabalhei com o Rondon, com vocês, lá no Rondon, todas essas coisinhas, muito, né? a gente ia muito na Receita. Hoje ainda é essa questão, tem que agendar na Receita, tem muita... Hoje se resolve tudo ainda, tem muita coisa que antes só era presencial que se resolve hoje tudo online. Daquela época para cá teve uma evolução muito grande. Hoje, a parte da junta comercial hoje mesmo é tudo digital. Não há nem aquela coisa de juntar os papelão e vai... Hoje é tudo online. A maioria das prefeituras que a gente atende hoje, também a gente já tem um setor que a gente consegue conversar, solicitar pela internet. Já não tem mais aquela necessidade de levar documento pro órgão. Então, teve uma mudança muito... Nossa, que era... Nossa senhora, uma vez por semana. Às vezes você tinha que ligar, perguntar... Sair daqui atrasado para chegar na Receita no horário e tal. Então, igual, eu lembro que uma das coisas que eu ia mais em de Paraná era para corrigir pagamento de lotérica que foi colocada a competência errada. Hoje com essa criação, tem muita gente que não gosta do gov.br, né? Sim. Mas hoje com essa criação daquela plataforma, ele trouxe pra gente muito acesso. Então a gente ali consegue você resolve muita coisa. Você acessa o sistema da Receita, se tiver alguma coisa errada você consegue corrigir. Você mesmo ali, no próprio sistema, na assinatura online ali do cliente. Com o perfil do Gov a gente tem permissão para fazer isso. Nossa, então hoje, para você ter uma noção, eu tinha até um conhecido assim, que a gente conversava lá na Receita, eu acredito de ter ficado uns 3 anos sem ir lá. Sem ir lá. Sem necessidade de ir lá, pessoalmente. Isso é muito bom, né? Pô, modernidade, né? Eram umas coisas assim, e se eu entrava lá, era aquela pilha de papel, até eles, cara. Naquela época, toda semana tinha que ir. Tinha que ir. Um dia na semana era obrigatório. Pra resolver os pepinos. E é igual você falou, já era figurinha carimbada, você pegava até amizade, porque tantas vezes que você ia lá, cara. Tanto que eu lembro que eu peguei uma vez pra resolver um monte dessas questões de lotérica. Eu tipo, cara, não, deixa aqui. É isso, tal, beleza, deixa que eu faço. Porque era coisa tão simples, né? Uma coisa que era você me dava pra ter, mas não tinha essa não tinha um acesso que a gente tem hoje, né? O Gov é bom, difícil é o cliente ter a senha do Gov, né? A senha da empresa a gente guarda, do cliente a gente já nem guarda, porque faz hoje, amanhã já é outra. A lista tava desistiu. Não tem outro negócio de Gov, meu Deus, não aguento todo mês. A gente fala assim, você não tem minha senha? A senha particular, né? Eu falo pra ele, eu já nem guardo, porque às vezes você me passa a senha hoje, amanhã eu vou acessar já é outra. Eu falo, já nem guardo. Não compensa, mano. O Gov é tão seguro que nem o dono consegue entrar. Fica bravo. Você se formou aonde, Wesley? Eu fiz meu curso à distância pela faculdade Unitins, que era o polo aqui onde é o SET, antigamente o SET. Eu fiz minha faculdade online. E a sua pós-graduação? Por que você fez pós em recuperação e... Então, eu me formei lá em 2013, se não me engano. Aí de lá pra cá, sempre tinha várias opções de pós, só que não tinha nada que, tipo assim, me chamava a atenção. Ou era pós em recuperação tributária, imposto, parte de funcionário, nada que me despertava interesse. Aí, até um dia que eu vi esse curso e me chamou a atenção. Eu falei, eu vou fazer. É o que eu gosto de mexer, entendeu? Essa parte de ajudar o cliente. Porque isso que eu ia falar, que de certa forma é uma dor que você resolve, né? Sim. Porque a pessoa, nessa situação de recuperação, ele tá desesperado muitas das vezes. Ele tá num buraco ali que ele não acha que não vai ter saída. Outra coisa que eu queria te perguntar, acabei esquecendo, passou... Tem muito MEI
que não paga aqueles boletinhos e ele acha que ele não tem, aquilo ali é bobeira, né? Então um rapaz que presta um serviço para mim, esse dia ele falou, eu pedi para ele emitir nota, porque agora com essa, né, com a orientação de vocês também, todos os prestadores de serviço que pedem serviço para mim, eu tenho pedido para eles emitir nota para mim de serviço e tal. Aí ele falou, cara, putz, eu fui entrar aqui, mas eu tô com um monte de boletim atrasado aqui e tal. Eu falei, rapaz, regulariza isso aí, né? Eu vou ver e tal. Tem muito MEI que acha que é brincadeira, né? Ele abriu o MEI ali, e aqueles boletinhos não vai dar nada. Não dá nada, deixa, né? Ó, do ano passado, de 2025, né, pra cá, a Receita Federal vem desenquadrando esses microempreendedores por falta de pagamento. E tá acontecendo de chegar lá no mês de março, abril, e a pessoa descobrir que foi desenquadrada. Aí passa a ser uma empresa regime, já não é nem simulacional, passa a ser aquele regime onde tem mais solicitações de obrigações acessórias, o imposto é mais caro. Aí eu viro uma bagunça. E se você perder, por exemplo, desenquadra lá em dezembro, se você perder e não regularizar, que você ainda tem um prazo em janeiro para se regularizar e voltar, né? Ah, tá. Se você perder esse prazo, é só em janeiro do outro ano. Aí você é um ano tendo você fica um ano dentro de um regime. Que aí você precisa de um contador, você vai precisar de tudo para... Passa a ser uma empresa com toda a obrigação, né, sobre aquele regime. Mas é muito comum, né? O MEI, muitas pessoas acham que o MEI é vou abrir um MEI aqui não, do ano passado para cá, o que está acontecendo de pessoas descobrindo depois de um tempo que está desenquadrado. E aí vai ver 2, 3 anos sem pagar os boletos lá e aí acha que aquilo é uma brincadeira, né? Porque eu converso com algumas pessoas que eu acho que ela acha que é brincadeira. Ela porque não tem noção daquilo, né? Da gravidez. E acha que assim... Um dos fatos, por isso que eu tô falando, até hoje começou essa procura dos microempreendedores por uma contabilidade, justamente por essa falta de conhecimento. Porque quando chega lá no escritório, a gente orienta, fala, ó, se você esquecer de tirar isso, tem relatórios que, não é porque você é microempreendedor, você não tem que fazer nada. Você tem relatórios que você tem que preencher mensalmente. Para você vender um item, você tem que ter comprado aquele item para você vender. Então, tudo é informações que a gente passa. Por ele não ter uma assessoria, acaba acontecendo essas... Pois é, e eu vejo isso. Na época, quando eu fui MEI, acho que, sei lá, uns 10 anos, provavelmente. Muitos anos. E eu vejo hoje, eu até gravei um conteúdo esses dias para fotógrafos, que eu vejo que a galera é meio, assim, falta informação para eles. Mas eu até falei no vídeo, eu achei que eu ia, quando eu falei, vou ter que desenquadrar, vou virar MEI, né, e constituirmos limitado, eu e minha esposa e tudo mais, falei, putz, eu não vou dar conta de pagar os impostos. De fato, aumenta. Mas assim, quando você entende, tem um negócio estruturado, ali vira mais uma obrigação da sua empresa, né? E claro que você tem que ter noção das suas obrigações, para que isso também, o imposto, quem tem que pagar não sou eu, não é minha empresa, é o funcionário. Então muitas vezes as pessoas também não entendem, é o consumidor. Muitas vezes as pessoas não entendem o jogo do negócio. Meu preço é de acordo com o meu concorrente, o meu preço, eu acho que vale isso. Ele não sabe fazer a formação de preço do seu serviço ou da sua mercadoria, né? Aí quando ele vai descobrir... Tá pagando para trabalhar. Quando não dá conta de pagar imposto, não dá conta de... Porque ele pensa assim, no meu carro, eu paguei R$1.000 no álbum, vendo por 3 mil, pô, 2 mil de lucro. Mas é igual eu descobri, de certa forma, a questão do álbum na dor, porque quando eu chegou o ICMS, eu falei, mas aí foi uma das, eu falei, meninas, o que é esse imposto aqui que veio de não sei quantos reais? Eu falei, não, é porque tem uma empresa em Minas que é o seu fornecedor. Aí eu falei, você tá brincando que uma das vantagens dessa reforma tributária é que vai acabar essa questão do ICMS de entrada. Ah, é? Vai ser uma das coisas que vai mudar, né? Talvez aquilo se transforme em outra coisa, mas isso não vai ter não vai ser isso que eu não vou precisar pagar esse porque imposto. Hoje, o que acontece? Quando você vai comprar, você tem que avaliar quanto que é no estado, quanto que é fora, quanto que é frete, porque ainda quando entra no estado ainda tem o imposto. Exatamente. Tem tudo isso. Muito bom. Wesley, o que você diria para quem está começando a empreender agora em Rondônia, com todas essas mudanças da lei? Buscar, principalmente, parar um tempinho para estudar, para analisar esse novo cenário, né?
A gente já iniciou, porém o negócio começa mesmo a partir do ano que vem. Esse ano vamos dizer assim, um ano teste para o governo. Até essas alíquotas que eu comentei contigo não são alíquotas ainda definidas, mas dentro do ano isso vai ser ajustado. Aprender, buscar para saber como aplicar isso no dia a dia. Isso no contexto Saber geral. o risco, saber o que ele paga, saber o que ele vai pagar, o que ele vai deixar de pagar. Tudo isso ele precisa. Tá dentro ali da cartilha do empreendedor, né? Sim. Não adianta, você vai ter que estudar sobre o seu negócio, você vai ter que estudar sobre o precificar, e você vai ter que estudar sobre como gerir a sua empresa. Seu plano de negócio, né? Então você tem que saber isso. Porque empreender não é só eu vou lá, executo, ou eu vendo e acabou. O cliente me pagou e pronto. Leva o dinheiro para casa. Não é. Tem vários. Qual a chave para o sucesso empresarial na parte contábil nos próximos anos? O que você diria para os seus clientes? Nos próximos anos, principalmente com a mudança, vocês, meus clientes, precisam fazer isso. O que seria a principal importância? É o fato de conhecer essa nova reforma. Isso aí muita gente que não tiver esse interesse em aprender, vai sofrer, ou vai quebrar, porque muita coisa vai mudar. Igual eu te falei, às vezes você é um prestador de serviço para uma pessoa jurídica, às vezes você não quer sair do simples, mas você, de certa forma, você vai ser meio que obrigado a sair. Porque ou você sai ou você não presta serviço para aquela empresa. Então, o conhecimento dessa nova reforma é essencial. Mas agora eu vou fazer umas perguntinhas aqui, jogo rápido, perguntinha rápida, você pode responder de forma rápida, com uma palavra, ou fica à vontade. O imposto é? Uma obrigação. O contador é? Uma ferramenta necessária e essencial. Um contador online é? Mesmo, vamos dizer, necessário e uma opção, né? Uma opção também. Um momento marcante na sua carreira foi? O fato dessa virada de chave começar. Quando eu saí, vamos dizer assim, né, deixei de trabalhar como empregado e passei para sócio do escritório, essa virada de chave aí foi muito... É algo que você não vai esquecer esse momento na sua carreira, né? A Via Conte para você é? Hoje é a minha paixão, né? Tudo. Uma pessoa importante para você hoje é? Minha família. Ouro Preto do Oeste pro Wesley é? É minha cidade, né? Uma pessoa que nasci aqui. Vamos falar assim, nasci aqui mas minha mãe já morava aqui. Tenho 37 anos e moro aqui há 37 anos. A melhor viagem foi? A minha viagem pro Nordeste mesmo. Um lugar que você sonha em conhecer? Tenho muita vontade de conhecer os Estados Unidos. Cara, então os Estados Unidos é quase unânime aqui. Essa pergunta é bem unânime. Wesley, quero agradecer por você ter participado aí, viu? Foi fácil, não foi? Rapaz, agora tô mais tranquilo, mas... Nem tomou água, né? Ele é igual ele chacoalha o pé. Eu fico travado aqui pra eu ver se eu paro de chacoalhar. Mas é igualzinho, eu vi que o tremelico. Queria só que você mandasse um recado final aí, agradecer pro pessoal que assiste, que tá assistindo, que vai assistir, e principalmente pra aquelas pessoas que têm na contabilidade uma vontade de esse curso, né? Eu vejo que a gente ouve-se muito falar de direito, de médico, de diversas áreas aí, mas não é tão comum a gente ver a pessoa, eu sonho em ser contador, mas é uma profissão, principalmente em épocas de empreendedorismo, é o primeiro parceiro, inclusive é o único parceiro, às vezes, obrigatório que a empresa tem que ter, né? Precisa, né? Então, manda um recado para os seus futuros colegas, as pessoas que estão te ouvindo aí para mim, essa área de contabilidade, a pessoa ela precisa gostar para que ela possa prestar um serviço com excelência para o cliente. Porque hoje eu acredito que a pessoa que está ali só para entregar imposto, ela não vai
continuar no mercado. Então, ela tem que gostar, tem que apresentar soluções, tem que estar ali para ajudar o cliente. Então, para mim, o principal é gostar da atividade. Fazer por amor, fazer porque gosta, porque senão... E quando a gente fala assim, fazer por amor é clichê, não, é fazer por amor mesmo, porque cada um tem a sua paixão em resolver problemas. Sim. Cada um, né, tem o médico que resolve um problema de saúde, o advogado, o fotógrafo, o prestador de serviço no geral, né? Esses dias mesmo nós estávamos sedentos e necessitando muito por um profissional calheiro que resolvesse uma dor que eu tinha há anos na minha casa, no telhado. Sim. E era uma pessoa que, assim, quando subiu alguém lá e de fato resolveu, nossa, pra mim, eu lembrei daquela pessoa, né, por muito tempo. De fato, ele resolveu um problema que eu tinha aqui, que tirava a minha paz, né? Sim. Então, independente da área que a pessoa atua, ela precisa... ela ter a vontade de que, ó, o que eu executo soluciona uma dor da pessoa, como você falou, é a minha paixão em fazer isso, né? A vida é solucionar problemas, né? Quem soluciona problemas é igual eu falo, o dinheiro tá aí. Quem soluciona, você é bem remunerado quando você soluciona problema. Se você é um profissional que traz problema, igual você falou, vai sair do mercado. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Você que tá ouvindo ou ouviu esse bate-papo no Spotify, compartilha para os seus amigos, no YouTube também, deixa o seu curtir, comenta. Vou deixar aqui as redes sociais, tanto do escritório quanto do Wesley. E espero que vocês mandem. Esse assunto é importantíssimo, né? Como o Wesley falou, vamos ter ainda novas coisas nos próximos anos aí, porque isso está sendo implementado ainda e estamos todos aprendendo, mas estou aqui, sou o cliente do Wesley, já fui colega de trabalho. Hoje sou cliente dele há muitos, acho que eu nem lembro mais, mas desde que eu virei cliente quando eu contratei o primeiro funcionário, que a gente registrou lá. Então, assim, somos clientes deles até hoje, sou satisfeito, tanto é que eu não procurei outro, e eu sou uma pessoa que, assim, quando eu fico insatisfeito, eu mudo, né? Então, eu sou muito satisfeito. E eu te agradeço por você ter dedicado seu tempo aqui para compartilhar, né, o conhecimento e vir falar da sua profissão, que eu admiro. Eu falo que o tempo que eu passei no escritório de contabilidade me ajudou demais em muitas coisas que eu hoje executo aqui dentro da minha empresa, né? Não só na parte que eu trabalhei muito na parte de contratos, né? Sim. Então, de alvarás, essas coisas. Então, igual você falou, de certa forma, eu tenho um pouco de conhecimento, esse foi o meu trabalho, mas assim, quando a gente procura entender, mesmo que você precise de um contador ou de qualquer outro profissional que a área for, você sabe quando a pessoa é um bom prestador de serviço. E isso é bom até para a pessoa, que às vezes a pessoa julga como, mas quando você entende, fala, putz, igual a área de alvará mesmo, quando vocês resolveram de forma em tempo recorde. Quando os meninos do escritório mandou para mim o alvará pronto, eu falei, oxe, já? Tá certo que hoje mudou bastante essa questão, tá mais né? ágil, né? Nossa, eu falei, nossa, mas já resolveu rapidinho as coisas. Então, assim, isso é muito bom. É muito bom ter profissionais da sua competência. E você falando, eu já trabalhei com você e naquela época os clientes já falavam assim de você, né? As pessoas, né? A Rosa era uma amiga nossa e a gente já ouviu ela falar assim de você, então assim, é muito bom. E eu acho, é tão bom quando a gente vê as pessoas reconhecer o nosso trabalho, né? Não só os clientes, mas familiares, amigos, né? É que a gente está no caminho certo. E eu sempre vi em você um profissional muito competente, né? A forma que você conduz, a forma que você fala. Você é uma pessoa bem calma, serena. Então, assim, isso é muito bom, Wesley. Eu desejo sucesso para o seu escritório, para você, para sua família, né? Que agora vai crescer, né? Parabéns. Obrigado. Então, filhos são bênçãos e eu fico feliz também pela sua família. E é isso. Muito obrigado. Grato pelo convite. Fico feliz por estar aqui hoje. E agradecer a todos que estão assistindo também. Precisando de contabilidade, já sabe. Estamos à disposição. Via Conte. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.